Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo aqui, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando aí desse jogo entre São Paulo e Corinthians aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Sexta-feira agitada aqui no São Paulo, na véspera do majestoso, integrantes de uma torcida organizada entraram no CT da Barra Funda com autorização da diretoria para conversarem com líderes do elenco, comissão técnica e também Muricy Ramalho em relação ao desempenho do time no Campeonato Brasileiro. O papo durou cerca de 1 hora e como vocês podem acompanhar aí nas imagens, eram mais de 20 torcedores. A situação do São Paulo preocupa na tabela, 16ª posição com 13 pontos, não vence há 5 jogos e está bem pertinho da zona de rebaixamento. O tricolor fechou a preparação nesta sexta-feira para o duelo com o Corinthians e mais cedo o clube informou através de nota a situação do meia Lucas Moura. O jogador não está à disposição para esse duelo com o Corinthians porque ainda sente dores. Lucas teve um estiramento da cápsula posterior do joelho. Está tendo dificuldade nos treinamentos. Hoje ele tomou infiltração para aliviar essas dores e só deve voltar a campo em agosto. No departamento médico, além de Caleri e Luiz Gustavo, está o garoto Rian Francisco, que também está com um problema no joelho e vai passar por cirurgia. De resto, todos os jogadores que estiveram na partida contra o Bragantino, o empate em 2-2, estão à disposição de Crespo para esse jogo com o Corinthians. Se o São Paulo perder ou empatar, corre o risco de entrar no Z4. O clássico no Morumbi tem expectativa de casa cheia, cerca de 50 mil pessoas são esperadas nesse duelo e é o primeiro jogo de Hernan Crespo no Morumbi nessa segunda passagem. A gente vai contar com o apoio dos nossos torcedores, tenho certeza disso, né? O clássico pode nos catapultar para uma sequência de grandes resultados, novos grandes resultados, né? A preparação ela segue sempre muito intensa, né? É como eu costumo dizer sempre, quando o São Paulo vai jogar, a preparação tem que ser máxima, tanto física, quanto técnica, quanto também mental. Casado ou de solteiro? O cara vai no estádio e leva a patroa, ué. Qual o problema? Não, não é esse o problema. O problema é que Mas você tem outro compromisso. você tem outro Aí compromisso bate familiar. Verdade. Mas André Hernan estará nesse jogo. Vou entregar o craque. Aniversário do pai da sua namorada. Você tem que ir. Tem que ir logo prestigiar o Aí não Sogrão. vai ver o jogo. Eu vou entregar o craque nesse jogo aí pro melhor em campo. Você vai pro jogo. Vou pro jogo, estarei lá no campo. E você é solteiro. Então vamos falar dessa... Lá no campo. Vamos falar dessa partida, então, que pelo lado do São Paulo, que é o mandante, joga em casa. Aliás, o Morumbi vai estar cheio. O PVC com suas crises de riso. Qual que é a piada da vez que eu perdi? O Fernando tá apontando pra mim. Ai, Jesus, eu fico perdida aqui no meio das piadas. Você quer me derrubar. Você quer te derrubar? Quer me derrubar. Você vai levar a patroa, André Hernan? Não, ela não quer ir. Não. É muito tarde. E ela Aí, tá vendo? É muito tarde. Muito ruim. tarde. Mas ela é parte envolvida no jogo. É parte envolvida no Eu jogo. sou jovem, eu posso em qualquer horário. Se for 10 da noite, eu vou também. Mas vamos falar então, quem vai assistir, quem não vai, quem vai estar no compromisso ali com o telefone do lado. Lucas Moura não estará nessa partida, né, André Hernan? Isso tem virado uma certa novela. O torcedor está preocupado com essa situação, né? Que faz que vai voltar, não vai. Ah, é contra o Bragantino, não é. Ah, é contra o Corinthians, não é. E agora o São Paulo se manifestou. O São Paulo se manifestou com uma nota explicando, né, a história, né, a linha do tempo dessa lesão do Lucas. Começou 4 meses atrás, lá no jogo do Allianz, né, do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi eliminado na semifinal. Então, era um trauma no joelho, né, num primeiro momento, nunca se cogitou fazer cirurgia, porque não rompeu o ligamento. Uma pancada, um trauma na cápsula do joelho, mas que também... a rótula patela. A rótula, que pega, claro, o ligamento. Mas o que incomoda mesmo é a dor na cápsula do joelho, que é hoje chama de patela. A rótula, patela, E aí o Lucas ficou fazendo tratamento, né, convencional, fisioterapia, usou durante um tempo uma proteção no joelho que ajudava, né, ali para você estancar ali a dor mesmo.
Foi um tratamento assim que o próprio Lucas entendia que ia ser rápido, mas foi se arrastando, né? Foi tendo desdobramentos. E aí, lá em 6 de maio, o Lucas volta no jogo contra o Alianza Lima. E aí volta a sentir dores. E aí ele decide, então, parar para tratar e zerar. Só que até agora ele não consegue ter a segurança de voltar, porque é um jogador que tem essa característica de velocidade, de arranque, de correria, de ter muita velocidade, então ele sente um pouco ainda. O Lucas, nos treinos do dia a dia, é importante a gente frisar, nos treinos do dia a dia o Lucas faz todos os movimentos, ele treina normalmente, mas quando ele faz aquela arrancada de velocidade que é do mesmo ritmo do jogo, não é que ele sente a dor, mas ele sente como é que fala? Uma fisgadinha, um incômodo, que tira dele a confiança de voltar. E, obviamente, os médicos também auxiliam ali o Lucas e entendem que também não é hora se ele sente tem qualquer tipo de sensibilidade ali na hora de fazer o arranque. Então, o Lucas, ele é um jogador que está muito preocupado com isso porque ele não quer jogar, entre aspas, no migué. Tipo assim, não vou correr, vou jogar, dá para jogar, mas não vai ser o Lucas da explosão, da velocidade, do arranque, porque ainda tem uma sensibilidade e ele não se sente seguro. E ele relata isso aos médicos, os médicos fazem um exame, né, já fizeram 3 exames no Lucas, vão vendo que realmente está evoluindo a lesão. Hoje, o ligamento não é um problema, a questão é a cápsula do joelho onde ele sente o incômodo na hora de fazer o arranque. E acredita-se que em 2 semanas ou no começo de agosto ele possa voltar zerado. Posso fazer uma sugestão para o São Paulo, que é ao mesmo tempo uma reivindicação minha? Antigamente você levava o médico e o jogador e fazia uma entrevista coletiva. Isso foi o que foi questionado para o Crespo 2 dias atrás. E o Crespo disse, tem que falar com o médico. E o jornalista em questão perguntou, mas o médico não está aqui. E o Crespo respondeu, mas o jornalista é você, o seu trabalho, não é o meu. E o São Paulo responde publicando uma nota que é uma forma de se expressar. Mas a forma mais correta, porque, por exemplo, quando a gente está aqui discutindo que a cápsula do joelho, que o São Paulo está chamando de cápsula do joelho, e eu interpreto que a cápsula é a patela, que no passado era chamada de rótula, isso é uma avaliação minha, eu sou jornalista, não sou médico. Então tem questões técnicas e clínicas que quem pode explicar é o médico. E que quem pode falar sobre o que está sentindo é o jogador. O Lucas pode perfeitamente não querer dar essa entrevista coletiva. Do ponto de vista da transparência e do esclarecimento do que está acontecendo, que foi o que o repórter perguntou para o Crespo 2 dias atrás, o melhor cenário não é a publicação de uma nota, embora eu respeite profundamente a nota. O melhor cenário é uma entrevista coletiva. O médico e o jogador ou o médico. De preferência, o médico e o jogador. Você acha que vai criando um burburinho e uma insegurança por parte da torcida, né? De entender o que está acontecendo. O Ronaldo teve uma ruptura do tendão patelar no jogo internacional de Lazio em 2000, que o mundo inteiro assistiu. O fato de você ter uma dor na cápsula do joelho, que eu, correta ou incorretamente, sem assistência médica, determinando na minha cabeça que é a patela, se você der um arranque mais forte, isso pode levar a uma ruptura do tendão patelar? Essa é uma pergunta que você faz na coletiva. Porque eu não sou médico, eu sou repórter, eu sou jornalista. Então, eu sou do tempo em que presidente da República fazia pronunciamento e jogador de futebol dava entrevista coletiva. Hoje, presidente da República e ex-presidente da República dão entrevista coletiva e jogador de futebol faz pronunciamento. Então, isso não combina, cara. Agora, pensando nesse time, como que Hernan Crespo vai montar essa equipe para enfrentar o Corinthians? Ele já não vinha contando com o Lucas e vem aí pensando, né, nesses 2 jogos até agora, ele montou times diferentes.
A gente imagina um time mais próximo ao que ele enfrentou, ao que ele colocou em campo contra o Red Bull? Porque contra o Flamengo ele foi bem defensivo, 3 zagueiros, 3 volantes. Contra o Red Bull ele já muda um pouco essa formatação, com Bobadilla e Marcos Antônio, que foram bem na partida, Sim. né? Bobadilla, inclusive, foi muito bem. Isso é o que a gente imagina? É um time com mais mobilidade, ainda mais que vai jogar contra um adversário, tem do outro lado ali um treinador que conhece muito bem esse São Paulo. Trabalhou com a grande maioria desses jogadores, foi campeão da Copa do Brasil. Assim, vai ter que propor o jogo. O São Paulo vai se lançar, vai sair para o jogo. E para você ter mais mobilidade, esses dois jogadores responderam mais rápido, né? Porque você tem um Bobadilla que vai muito bem na seleção paraguaia, né? Um jogador que sempre quando é convocado e entra na seleção paraguaia, ele rende muito bem. No São Paulo estava com pouca oportunidade, mas agora com o Crespo ele se soltou, né? Tem o próprio Marcos Antônio, que é um motorzinho para mim. Ele não foi bem contra o Flamengo, eu achei que ele não foi bem, mas contra o Red Bull Bragantino, sim, a dupla funcionou. Então, São Paulo com mais mobilidade, mais velocidade. Então, essa é a intenção do Crespo. O Alisson está um pouco atrás nessa briga hoje, né, Hernan? Ou não? Eu acho que o Alisson ele caiu um pouco de rendimento. Mesmo questão física envolvida? Acho que é fase também, né? Fase do jogador. Que nem o Pablo Maia também, está numa fase muito... E que era a dupla titular, né? Muito. Caiu muito o Pablo Maia. Ele vai com o Luciano, né? Porque o Luciano é um jogador que ame ou odeie, o Luciano está sempre fazendo gol. Então, assim, é impressionante. E aí, esses jogos, tipo Corinthians, os clássicos, assim, o Luciano cresce em jogo, assim. E contra o Red Bull, ele deu 2 assistências. Deu 2 assistências. Contra o Bragantino. Eu gosto muito do Luciano, só não gosto muito desse jeitinho dele, assim, de ser meio chatinho. No bom sentido, até. É um cara que cobra, um cara que está sempre reclamando, fala mesmo nas entrevistas. Ele é um cara no dia a dia chato mesmo, assim, que cobra, que exige. E o torcedor adora, o torcedor de São Paulo adora o Luciano. Tem uns que não gostam, aquela coisa, ame ou odeio, mas o cara tá lá e tem números, ele é um cara que tem números. Então, acho uma boa nesse momento. É a melhor forma de São Paulo enfrentar o Corinthians, PVC? São Paulo achou um 3-4-2-1, que é o formato que está jogando. 3 zagueiros, vai ser Perrarés, Arboleda, Alan Franco, eventualmente, como semana passada, joga o Sabino. Aí, questão dos 2 laterais, se eles são criativos ou se eles são mais defensivos, mas taticamente o time é esse. Aí você vai ter o Oscar e o Luciano, porque não tem o Lucas. O que mais me chama a atenção é que o São Paulo não perde para o Corinthians há 6 jogos. São 5 vitórias e 1 empate. Nesses 6 jogos, o Lucas jogou 6 e fez 4 gols. 5 vitórias e 1 empate. O último jogo que o São Paulo jogou sem o Lucas foi a última vez que perdeu para o Corinthians. E vai jogar sem o Lucas. Né? Só uma coincidência. De Lucas a Lucas. Não sei se o Corinthians vai ganhar no Morumbi. Acho que o Morumbi vai estar cheio. Vai ter perto de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas. Apesar da campanha muito ruim do São Paulo, muito oscilante do São Paulo, deve ter mais de 40 mil pessoas. E o São Paulo jogando em casa, nos últimos 8 anos, o Corinthians ganhou 2 vezes o São Paulo no Morumbi. Se uma coisa aconteceu nos últimos 10 anos no futebol de São Paulo, que coincide com uma torcida única, é que o mandante é favorito. Tirando Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians é o clássico em que o mandante não faz diferença. Então é isso daí, né, torcedor tricolor? A mídia falando muito aí do Lucas Moura, né? Do fato da lesão dele. E ontem foi que os médicos do São Paulo decidiram, depois de muito burburinho, depois de muito barulho, né? Vieram a público não, fizeram uma nota para o público, né? Falando da situação de Lucas Moura. E, cara, eu confesso para vocês que o mínimo hoje no São Paulo é Lucas Moura. A gente deveria esquecer um pouco o Lucas Moura, deixar ele se concentrar lá na recuperação dele, por mais que ele seja um jogador importante, e procurar focar no que tem que ser feito, que é jogar bem e sair dessa situação incômoda aí, da zona de rebaixamento, né? Porque se a gente ficar esperando por Lucas Moura voltar para jogar, para querer fazer com que tire a gente da onde a gente tá, a gente vai ficar lá, pô. Porque um jogador só não vai tirar o São Paulo da situação que tá lá. Então a gente como torcedor tem que procurar focar no campo, ir no Morumbi quando possível
para apoiar o time lá, porque lá é o nosso lugar onde sempre fez com que a gente nunca caísse, porque a verdade é essa, nos últimos anos o Morumbi tem sido fundamental, só que infelizmente com o técnico antigo a gente acabou perdendo um pouco essa raiz, né, que a gente tinha de jogar dentro do Morumbi e de ganhar. Com o técnico antigo era normal a gente perder lá dentro e para time pequenos, né, e pessoas e torcedores ainda acharem normal isso. Só que o Crespo tá aí como técnico do São Paulo, espero que ele recupere de novo isso daí, para fazer com que a gente pontue dentro de casa e saia dessa zona incômoda aí que é próxima à zona do rebaixamento. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!